Então, nosso lema do URI é o 2041, que é a sequência de Godelito. Ele funciona basicamente lendo o número anterior e escrevendo números do jeito que se fala. Por exemplo, ele sempre começa no 3. Então a gente lê um número 3, ou seja, um número 3. Aí no próximo, um número um, ou seja, um e um número 3. Ou seja, vai ficar um número um e um número 3. Um número 3. Aí no próximo, três números uns, três números uns e um número 3. E assim sucessivamente. E basicamente o que vai acontecer aqui, ele vai dar entradas e a gente tem que fazer esse número de vezes. Por exemplo, se for duas vezes, vai ser só o 3 e o 13. Se for 5, vai até o isso aqui, por exemplo. Aqui vamos lançar o nosso código, basicamente como é que funciona. Vou dar um zoom aqui. É, primeiramente a gente coloca ele todo dentro de um while, para ele poder fazer executar mais de uma vez. Aí dentro desse while a gente põe um try. Aqui basicamente são as variáveis, onde aqui são duas listas, que nós a gente vai brincar com os números de guardar alguns números dentro do antes e depois adicionando depois. Aqui são as variáveis de repetição, aqui é o número, então a gente vai guardar o número das listas para usar depois. E aqui é basicamente o index, que é a posição da lista. Aqui é a entrada do usuário, onde ele vai dizer quantas vezes ele quer, quantos números da sequência, quantas vezes o número da sequência ele quer fazer. E tudo isso a gente vai colocar dentro desse else aqui. Se x não for igual a 1, ele entra dentro desse else. Primeiramente ele deixa depois como uma lista vazia e entra dentro dessa repetição aqui do while true. A primeira coisa que ele faz é checar se a posição anterior da lista, por exemplo, 0, é igual à posição da lista antes na posição 1. Se a posição da lista antes na posição 0 não é igual à posição 1, ele pula para o próximo. Caso seja igual, ele adiciona 1 ao y, que é o número de repetições, ele iguala esse z igual a antes na posição 0, e ele apaga o antes na posição 0. Ou seja, basicamente que ele usa essa variável z é para guardar o número da lista antes na posição 0. Logo depois ele remove. Caso isso não ocorra, o que ele faz basicamente é deixar o antes na posição 0 igual a z. Ele dá um append na lista depois do y, que é o número de repetições. E dá um append em z na lista depois, que é o número que a gente guardou da lista de antes, na posição 0. Basicamente a gente joga de uma lista para outra. E depois a gente dá um pop de antes na posição 0, para apagar a posição 0 da lista antes. Igual a y igual a 1. Ah, para ele entrar no accept, ele vai ter que dar um index error, ou seja, se ele pegar um número que não está dentro da lista, ou seja, por exemplo, se a lista tiver só 3 e ela vai tentar pegar o index 1, ele vai dar o index error e vai entrar aí. O z vai igualar ao número, ao primeiro número da lista, e depois ele vai juntar o número de repetições e o número em si. Ele vai apagar depois a posição com o pop e vai continuar. Se o tamanho da lista for zero, ou seja, não tem mais nada, o x vai diminuir, que é o número da posição que ele quer. Por exemplo, ele quer a posição 5, ele vai diminuir em 1. Ele vai continuar. Se o x for menor do que 1, ou seja, ele vai chegar na menor posição possível, ele vai quebrar e vai passar para a próxima parte. Se ele entrar no else, o antes ele vai ser igual ao depois. Então, por exemplo, se era 3, aí ficou um 3. Então o antes vai virar um 3 e o depois vai zerar.
vai resetar o Y e vai resetar o Z também. Depois que ele fizer tudo isso, se ele não tiver mais nada, o x for igual ou menor a 1, ele vai quebrar e vai passar a próxima parte. A gente criou um S, que é uma string vazia, e um K, que vai ser um contador. A gente fez uma repetição, que é se o K for menor do que o tamanho da lista do depois, ele vai adicionar o número da lista depois com o índice K. E ele vai printar depois que terminar esse while. E caso no try der EOF error, que seria um erro de leitura de arquivo, por exemplo, ele está lendo várias linhas de um arquivo, se ele ler uma linha vazia, ele vai dar esse erro, ele só quebra o programa, para que não dê erro.